noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento agora ao alto, pedindo para todos, nesse instante, para pensarmos em Jesus, nosso Mestre amado, que nos ensina tanto agora, nos ensinamentos do dia de hoje, e no estudo que vamos dar início nesse instante, Senhor, que as suas bênçãos e a sua proteção possa se fazer em favor de cada um de nós, no nosso aprendizado na noite de hoje. Ser conosco, Senhor Jesus, nos amparando, nos fortalecendo, hoje, agora e sempre. Que as suas bênçãos e o seu amor se façam em favor de todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, se na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores e ofensores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Jesus abençoe a todos e bom estudo. Jesus fortaleça hoje e sempre, que assim seja. Queridos irmãos, boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue a nos envolver, que possamos aqui conversar entre amigos, entre companheiros, para podermos entender um pouquinho mais, dos ensinamentos de Jesus, através do Evangelho do nosso querido Kardec, e também as mensagens de Emmanuel, de André Luiz, que tanto nos traz aqui as informações do plano espiritual, para que possamos entender, por que estarmos aqui, por que estamos encarnados, por que temos que sofrer, por que temos que desencarnar, Então, a gente vai falar hoje sobre bem-aventurados os brandos e pacíficos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, e fala lá sobre as injúrias e as violências. Temos lá também a afabilidade e a doçura. Temos a paciência, a obediência e resignação e a cólera. Então a gente vai começar lá pela injúrias e violências. Então quando Jesus, há mais de 2000 anos atrás, falava lá sobre qualquer expressão descortês, qualquer coisa que a gente falasse para uma pessoa, xingasse ou falasse mal de alguém, isso aí já é uma expressão descortês, já é uma violência, já é uma injúria, Então até isso ele era banido, ele não é um pecado, Então hoje a gente vê muito, os familiares, às vezes próprios filhos, xingarem mães, pais, serem desobedientes, serem aquelas pessoas que trazem aquela angústia, aquele sofrimento na família. Então isso aí a pessoa já está buscando um karma com as próprias mãos, Então a violência, muitas das vezes, ela é a forma que a pessoa encontra de resolver o problema imediato, Vai lá e resolve o problema imediato através da violência. Mas é onde que ela vai trazer para si mesmo problemas de muitas e muitas reencarnações, Porque com a brandura, com a simplicidade, a gente às vezes vai conseguir resolver o problema, com paz, com harmonia. E com a violência não. Vai resolver momentaneamente ali. Só que a gente vai acarretar problemas para a nossa vida e para outras reencarnações. Quantas pessoas que já mataram alguém por conta de um minuto ali de violência, Aquela raiva, aquele momento de cólera, Então, a gente tem que ter essa pacificação no coração desde sempre, para que não passamos por esse momento, de raiva, de ira, de intolerância, E depois a gente continua com a afabilidade e a doçura. A afabilidade e a doçura são de espíritos evoluídos, Espíritos já que já conseguiram, a sua plenitude.
E o Chico tinha afabilidade e doçura. E muitos de nós achamos que somos, né, que temos afabilidade e doçura, mas na verdade, muitas das vezes são fingidas, né? Porque lá fala assim, ó, não basta que da boca goteje leite e mel, né? Se o coração nada tem com isso, a hipocrisia, né? Porque muitos de nós chegamos no lar, falamos assim, aqui eu mando e sou obedecido, né? Sem poder acrescentar com mais razão, que sou também detestado. Então nesse trechinho do Evangelho fala isso, né? Porque às vezes a pessoa acha que manda e é obedecido, só que também pode ser detestado, né? Então a afabilidade, a doçura, ela vem do coração. Não adianta a pessoa querer fingir, né? Porque às vezes ela pela frente é uma pessoa, né? Fala bem da outra e tudo mal. Aí na hora que ela vira as costas, aí ela é aquele dardo envenenado, né? Que fala, né, por trás, né? Que mostra para a pessoa os defeitos da outra, né? Então a afabilidade e a doçura real mesmo, ela nunca se contradiz. Ela é o mesmo diante das pessoas, tanto dos amigos quanto das outras pessoas, nunca se contradiz. É a mesma pessoa, né? Isso aí vem do coração. Então depois da afabilidade e da doçura, nós temos a paciência. Essa leitura da paciência, ela é uma das leituras assim, que a gente mais deve buscar no Evangelho, porque a paciência é uma das virtudes mais difíceis da gente conseguir, né, adquirir para o nosso ser. É uma virtude que muitas das vezes a pessoa fala que tem ela, mas em algum momento fala, eu perdi a paciência. Então aquele que perdeu a paciência, porque na verdade nunca teve, né? Nunca teve essa paciência, porque a paciência verdadeira, ela todos os momentos a gente tem ela, né? E a paciência, o que é? Ele mesmo fala, paciência. É o trabalho, né, com a ciência. Paciência. A gente tem que buscar a todo momento, né? Orar e vigiar para a gente poder ter essa paciência. Orar e vigiar. Orai, né, para o próximo e vigiar a nossa vida. Porque muitas das vezes a gente vigia a vida do próximo e ora para nós, né? Então é falta de caridade, falta de amor. Então na leitura da paciência, ela fala mais ou menos assim, ó: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória nos céus. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades. Porém, existe uma mais penosa e, consequentemente, mais meritória, que é a de perdoar aqueles que Deus colocou em nossos caminhos para ser os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por nos ferir. Mas é preciso rever os deveres que nos são impostos, que veremos que as bênçãos são muito mais numerosas que as dores. E o fardo é menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e não tinha nada a se censurar. Enquanto nós temos nosso passado a espiar para nos fortalecer para o futuro. Sede pacientes. Essa palavra encerra tudo. Então, a leitura da paciência, ela fala tudo para nós, né? Porque fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, no momento de sofrimento nosso, de dor, e se a gente começar a revoltar com Deus, achar que aquele sofrimento, aquele fardo está muito pesado para nós, que esse sofrimento a gente não está suportando, que a gente está revoltado com Deus, aí essa dor já não tem benefício nenhum. Porque a dor é para nos educar, né? O momento de sofrimento nosso é o momento de estarmos educando o nosso espírito. Que a gente pensa que
nos momentos aqui na Terra, esses momentos rápidos, né? Porque isso aqui são minutos na eternidade, como falava o Emmanuel para o Chico. A Terra são minutos na eternidade. Então, às vezes a gente sofre alguns minutos achando que vai sofrer a eternidade. Mas tudo passa. E passa rápido, né? Os momentos de tristeza passam, os de alegria também passarão, né? Então a gente tem que procurar ter essa paciência. E a paciência maior, que ela está falando, a caridade maior, é a paciência com nossos entes queridos dentro do nosso próprio lar. Ou dentro da empresa que a gente trabalha, né? Com aquele que nos traz rancor, aquele que nos é ingrato com a gente, né? Dentro do lar e dentro da convivência nossa, no nosso emprego, no nosso trabalho, que é ali que está sendo o nosso teste, a nossa aprovação, né? A gente que está passando por esses momentos aí da pandemia, que está tendo que conviver, né, no dia a dia com nossos entes queridos ali dentro do lar, né? Às vezes com parente que às vezes a gente só via à noite, ou via de manhã e ficava o dia todo fora, entendeu? Aí dormia, no dia já falava tchau e ia embora. Hoje a gente está tendo como, né, conhecer realmente quem são os nossos parentes ali, né? Então, é onde que a gente tem que procurar, nesse momento, ter a paciência, porque senão complica mais ainda a encarnação nossa, né? Que a gente está aqui para resgatar os nossos débitos de outras reencarnações. E se a gente arrumar mais débito ainda, a gente vai ficar nessa de encarnar e desencarnar por várias e várias reencarnações, né? Enquanto a gente não depurar, a gente não conseguir limpar o egoísmo, né, o orgulho, a vaidade, todos esses males que estão ainda arregados dentro dos nossos corações, a gente não vai ter como a gente evoluir, né? E no finalzinho ele fala mais ou menos assim: coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo, sofreu mais que qualquer um de vós. Então, quer dizer, se Jesus, que veio na Terra e não tinha necessidade nenhuma de vir, ele veio para trazer para nós a boa nova, trazer o amor, né? Trazer as bem-aventuranças, e sofreu. Imagina nós que já passamos várias e várias reencarnações, que já fizemos tantas e tantas pessoas sofrerem, que estamos aqui, né, nesse momento, passando pelas provações e expiações. Então a gente tem que ter coragem, porque Cristo sofreu mais do que nós e não tinha nada que sofrer. Sofreu por nós, né? Agora, muitas das vezes nós estamos sofrendo pelo mal que a gente fez em outras vidas, ou até nesta mesmo, né? Então, o Chico falava que muitas das vezes é o seguinte: é muito triste a gente ser ofendido, né? Ser magoado. Só que ele falou que sim, que é mais triste ainda a gente ofender alguém. É mais triste ainda você ofender alguém. Porque magoar alguém é terrível. A gente pode ser magoado, tudo bem. Mas a gente magoar alguém, né, por falta de paciência, por falta de tolerância, ou por até ingratidão, aí já é problema nosso. Agora, se a pessoa nos ofendeu, foi ingrata com nós, e a gente teve a paciência, a tolerância, a abnegação de não se sentir ofendido, aí a gente está tendo mérito, né? A gente está conseguindo passar por essa fase. E é igual a escola da vida, a escola do nosso dia a dia, né? Desde o prezinho. Cada ano que passa, a gente vai evoluindo mais e mais. Se a gente conseguir passar por essas provações, a gente está conseguindo evoluir também. Então, eu vou contar uma pequena historinha aqui do Hilário Silva, está na Vida Escreve, a psicografia do nosso querido Chico, em parceria com o Valdo Vieira. Então, lá conta assim, mais ou menos, que certa vez um contador, hoje é contador, né? Na época era guarda-livros, ele tinha uma empresa e tal, um escritório, né? E ele era uma pessoa assim muito religiosa, dava palestra também, né? Falava muito sobre a paciência e tudo. E certo dia no seu escritório, ele era calvo, né?
E certo dia no seu escritório ali, trabalhando, veio uma mosca daquelas varingeiras e ela fazia aquele barulhão, vinha e pousava na cabeça dele e ele pegava e tocava ela ia lá, dava meia volta, vinha e pousava na cabeça dele e atormentando ele ali, né? Aí foi indo, ele não perdeu a paciência com aquela mosca, pegou uma régua e na época aquelas réguas de pau. Antigamente não tinha essa de plástico maneirinha não, era daquelas de pau, não sei se vocês lembram, né? Então pegou essa régua pesada e falou, agora na hora que ela vier, eu acerto ela, né? Aí ela veio, deu meia volta, a mosca sentou e ele pegou a régua e pá! Desencarnou. Aí foi parar no plano espiritual, depois de algum tempo, né? Recobrou a sua memória lá no plano espiritual. E lá o seu anjo protetor estava lá amparando ele, né? Aí ele perguntou, onde que eu tô? O que que eu tô fazendo aqui e tal? Aí o anjo protetor dele falou, ó, você acabou de suicidar. Ah, por que eu suicidei? Eu não fiz nada de mal comigo e tal. Falou, não, ó, por falta de paciência, você acertou a régua na sua fronte e você acabaram de desencarnar. Aí ele ficou desesperado, começou a chorar, aquele desespero danado. Aí falou, não, mas não tem como, eu não posso desencarnar agora, eu tenho minha família, tenho meus filhos que estão estudando, fazendo faculdade, minha esposa, meu lar, né, meus bens materiais, como que eu deixei tudo? Não pode. E ficou aquele desespero danado, né? Aí o anjo gordinhão dele pega e fala para ele, ó, infelizmente, por enquanto, não temos como fazer nada por você. Você desencarnou, só que você está nesse hospital. E aqui tem vários pacientes. Então você vai ficar aqui por enquanto, auxiliando nós. Vai ficar tocando as moscas dos pacientes, né, até que a gente consiga uma nova reencarnação para você. Então tá no livro A Vida Escreve, depois quem quiser ler na íntegra, né, é o conto da mosca. Então isso aí pra gente ver que às vezes um segundo de bobeira nossa, a gente perde uma encarnação inteira, né? Às vezes no trânsito, né? Às vezes no momento de impaciência, né? No momento de revolta, e a gente pode perder uma oportunidade de uma encarnação inteira e arrepender por várias reencarnações, né? Então fica essa dica aí do conto da mosca, para termos muito cuidado, né? E o Chico falava o seguinte, que muitas das vezes, né, quando a conta vem ser cobrada, né, os nossos débitos, as nossas provações, expiações, quando ela vem para ser cobrada e somos pegados no trabalho do bem, fazendo uma sopa, lavando um centro espírita, uma igreja, ou qualquer coisa que, fazendo o bem para o próximo, diz que é adiado por tempo indeterminado. A nossa provação, aquele sofrimento que a gente teria que passar. Já está terminando, Adriano? Então a gente vai finalizando por aqui. Ele fala assim, ó, o bem que praticares em algum lugar será o seu advogado por toda parte. Então, o bem é o nosso advogado. Então, é a lei de causa e efeito, ação e reação. Todo bem que praticares, ele vai voltar para você, cedo ou tarde, né? Então a gente vai ler uma mensagem aqui do Emmanuel, que fala assim, ó, amor em ação. Paciência, em verdade, é o amor em ação. Todo bem traz por si paciência na base. A semente no solo aguarda tolerância. A árvore pede amor a fim de produzir. Que a paciência em nós seja calma em trabalho. A grandeza do mundo é a paciência de Deus. Então, quantas vezes que Deus já teve paciência conosco, né? A gente tem que voltar, que a gente erra, volta de novo, erra de novo. Se a gente errar de novo, vai voltar de novo, né? Quantas vezes for necessário. Então, para finalizar, tem a obediência e a resignação, né? Que também tá nesse capítulo, Bem-aventurados os aflitos. A obediência é o consentimento do coração, né? A resignação é o consentimento da razão, né? Então aquele que é obediente, que é resignado, ele sofre menos, né? Porque ele não é orgulhoso, né?
não é egoísta. E o finalzinho é o da cólera. A cólera é o contrário, né, da paciência. A cólera, se a pessoa conseguir se ver, né, diante do espelho, no momento de raiva, de ira, de cólera, ela veria o tanto que ela fica feia, fica totalmente deformada, né? A fronte fica ranziza. Então, e nesse momento, se a gente fizer uma bobeira, a gente vai arrepender por muitas reencarnações. Então, quando a palavra está dentro da nossa boca, ela é nossa escrava, né? A partir do momento que a gente pronuncia ela, a gente se torna escravo dela. Então, às vezes, ela pode matar mais do que um tiro, do que uma facada, né? Uma palavra que a gente vai magoar uma pessoa, né? Então, que Jesus abençoe a todos. A gente vai ficando por aqui, né? Mais essa palestrinha nossa. Agradecendo a todos pela paciência, né? De estar aqui nesse momento, escutando nós. Que possamos ter uma semana de bênçãos, de paz, de harmonia. Que Jesus abençoe a todos. Bom, pessoal, boa noite. Hoje eu vou contar para vocês uma história. E o nome dessa história é O Problema Difícil. Ela está no livro Jesus no Lar, pelo espírito de Neo Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E uma noite, alguns companheiros estavam com Jesus, conversando, e um deles chegou até Jesus e perguntou, porque ele queria saber qual que é o problema mais complicado na luta espiritual. E aí Jesus, analisando, fez algumas considerações, e aí ele ficou reflexivo e contou uma história. Essa história era a seguinte: um grande sábio possuía 3 filhos jovens, inteligentes e que tinham muita sabedoria. E uma manhã, eles estavam discutindo o propósito de qual seria o maior obstáculo para vencer no caminho da vida. E no meio da discussão, o pai, sentindo que poderia chegar numa briga, que a discussão fosse ficar mais calorosa, ele resolveu chamar os 3 filhos e dar a eles uma tarefa. Os 3, cada um estaria carregando um presente, e eles levariam esses presentes para o palácio, aonde ficava o príncipe governante da cidade. E esses presentes honrariam muito o espírito de cordialidade e gentileza dos irmãos para com o príncipe. O primeiro irmão, ele levaria um rico vaso de argila. O segundo levaria um cervo muito raro. E o terceiro, ele levaria um bolo que foi feito pela família dele. Então, esses 3 irmãos estavam muito alegres com essa tarefa, porque eles iriam levar esses presentes até o príncipe. E essa viagem seria mais ou menos de 5 quilômetros. Porém, no meio do caminho, eles começaram a discutir de novo. O irmão que levava o vaso, ele não concordava com o jeito que o irmão que estava carregando o cervo fazia. Então, o tempo todo ele ficava falando para ele tomar cuidado, prestar atenção. E o irmão que estava puxando o cervo, carregando o cervo na carroça, ele ficava falando para o irmão que estava com o bolo para ele prestar atenção, porque ele podia tropeçar e o bolo cair no chão. Já o irmão que estava com o bolo, ele também ficava observando e apontando para o irmão que estava carregando o vaso. Ou seja, um estava criticando o trabalho, a maneira como o outro estava fazendo e carregando os presentes. E aí, num dado momento, o irmão que estava com o cervo, que estava carregando o animal, ele foi consertar o jeito que o irmão estava levando o vaso e de repente o cervo se soltou e saiu correndo e foi para o meio da mata. E aí o que estava com o vaso, com o bolo na verdade, ele sai correndo para tentar recuperar o cervo e acaba deixando o bolo cair.
E aí o que estava com o vaso também no meio da confusão acabou deixando o vaso escorregar, cair e quebrar no chão. No final das contas acabou que nenhum deles tinha mais o presente para levar para o príncipe. E eles ficaram muito desapontados e nervosos e aí eles voltaram para a casa do pai para falar o que tinha acontecido e como que foi a viagem, por que não deu certo. E aí o sábio, porém, sorriu e explicou: aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês tivesse vigiado a própria tarefa, vocês não teriam estragado todos os presentes. O problema do mundo, meus filhos, é o de que cada homem deveria cuidar dos próprios negócios, sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto pensamos nas responsabilidades dos outros, o que os outros têm feito ou o que eles têm esquecido de fazer, a gente deixa de prestar atenção no que é nosso, nas nossas responsabilidades. Esse é o fim do mundo. E aí Jesus calou-se, pensativo, e uma prece de amor e reconhecimento completou a lição. Então, o que a gente pode entender dessa história? Às vezes a gente fica muito preocupado com o que o outro está fazendo, está deixando de fazer, com quem o outro está, como o outro está vestido, o que o outro tem. E aí a gente esquece de cuidar de quem é mais importante na nossa vida, que somos nós mesmos. Então, o que a gente está fazendo? O que a gente está deixando de fazer? Né? Quais são os obstáculos que a gente está enfrentando, ao invés de ficar olhando para o do outro? Às vezes a gente gasta muita energia, tempo, cuidando da vida do próximo, do que despendendo energia para a gente mesmo, para a gente se tornar uma pessoa melhor, com menos vícios, né? Uma pessoa mais evoluída. Então, esse seria a moral da nossa história. Da gente ficar atento aos nossos próprios atos, pensamentos e sentimentos e se preocupar um pouquinho mais com o nosso, porque com certeza o outro também deve fazer o dele.
meus irmãos. Então vamos mais uma vez essa noite agradecer a Deus, a Jesus, por essa tarefa, pelas bênçãos, pelas graças recebidas, pelo nosso passe virtual. Que Jesus possa estar conosco nos nossos lares, nossos familiares, abençoando, Senhor, aqueles nossos irmãozinhos que estão no leito de dor, que estão na rua, que estão precisando de medicamento, de alimento. Que a sua luz, o seu amor, possa confortar a todos. Pedimos também, Pai, que só coloca o medicamento naquela água que for necessário para cada um deles, que eles possam sentir-se mais fortalecido e amparado no seu amor. Pedimos a proteção para os médicos aqui da terra, que eles possam trabalhar com bastante segurança, com bastante fé e amor e auxílio a cada um desses nossos irmãozinhos. Pedimos, Mestre Jesus, também, que o Senhor abençoe os lares de cada um desses nossos, do mundo inteiro, onde haja dor, tristeza, angústia, desespero, que a sua luz, o seu amor possa confortar a todos, abençoando e fortalecendo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos, Pai, com aquela prece que o Senhor nos ensinou, com muito amor, fazer ela, com muita confiança, para que nós possamos sentir cada vez mais fortalecido e amparado no seu amor e na sua luz. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor Jesus, de todo o mal. E com essa prece, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor nos ofereceu nessa noite, nesse dia, e que amanhã possa ser outro dia melhor do que hoje. O Senhor possa estar sempre conosco, nos fortalecendo e nos amparando, hoje e sempre. E assim seja. Graças a Deus. É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos de nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo, pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento
a gente ainda tem pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Com amor, se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira